Vamos agradecer à espiritualidade amiga, aos mentores e guias espirituais que nos acompanham, a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que aqui se encontram, estabelecendo essa corrente de sintonia com a espiritualidade amiga, com os mentores, com Deus e com Jesus, e todos nós, dentro dessa corrente de bons fluidos e de bons pensamentos, vamos, a partir de agora, abrir os nossos corações, não só para o entendimento do Evangelho, mas também para a prática daquilo que Jesus veio nos apresentar no Evangelho de Deus. Agradecidos, então, a toda a espiritualidade amiga e a todos os irmãos que estão aqui conosco, vibrando em pensamentos e trazendo um pouquinho do seu conhecimento, um pouquinho das suas experiências para compartilhar conosco, tanto encarnados quanto desencarnados. Vamos abrir os nossos estudos da noite de hoje com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Então, sejam todos bem-vindos novamente, Jaime, Guilherme, Francesco, Samuel, Robredo, Naira e Juliana. Por favor, nós estamos num grupo participativo, então todo mundo aqui querendo falar, podendo compartilhar com a gente alguma coisa, vamos aproveitar esse tempo. Semana passada não, há 15 dias atrás, nós pegamos e estudamos um pouco porque Jesus falava em parábolas. Afinal, a gente está iniciando o nosso estudo do NEP e nós vamos, nesse momento, estudar uma parábola. Então, importante para nós era por que Jesus falava em parábolas, qual era o conceito que ele trazia com isso. Nós utilizamos para isso o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós citamos diversos trechos e ali pudemos fazer essa análise e compreender o motivo pelo qual Jesus falava em parábolas. Inclusive, nós ali chegamos a estudar a pergunta que eu aqui coloquei, é a pergunta que foi feita mesmo a Jesus logo após ele ter narrado a parábola do semeador. Os próprios discípulos perguntaram para ele. E a partir daquilo, nós desenvolvemos a resposta dada por Jesus, utilizando do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso manual de interpretação que nós temos ali dentro da doutrina espírita, nos trazendo as chaves de compreensão para a gente se aprofundar no estudo do Evangelho. E agora nós vamos entrar realmente na parábola que foi a escolha do grupo, né? A parábola escolhida, ela tem como título a parábola do administrador infiel. Nós vamos nos ater inicialmente nessa parábola dos versículos 16:1 a 16:8. Por que que eu vou dividir isso em duas etapas? Bom, primeira coisa importante que a gente precisa saber é que os textos, qualquer um, Marcos, Mateus, Lucas e João, nenhum deles tinha título. Não havia título. Então, quando você pega um título, Parábola do Administrador Infiel, é um título que foi dado pelo tradutor. Aqui no caso, eu estou com a Bíblia de Haroldo, que é a Bíblia não, o Novo Testamento. Isso aqui não é Bíblia, isso só o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento do Haroldo, e ele adotou como título Parábola do Administrador Infiel. Se o título é bom, se o título não é bom, se o título fala exatamente do ponto principal ou não fala, isso nós vamos ter que ir deduzindo a partir do estudo que a gente vai fazer, tá? Outro ponto importante, divisão em versículos e capítulos. Bom, todos os textos, Marcos, Mateus, Lucas e João e Atos dos Apóstolos não tinham versículos, não tinham capítulos, não tinham nada. Era um texto direto, sem absolutamente nada que o separasse. Óbvio que, para facilitar a nossa vida, eles foram divididos em capítulos e em versículos. Mas essas divisões, principalmente de capítulos e versículos, eu diria que pouco mais de 80% delas são muito boas.
mas outros 20% nós colocaríamos que são divisões não muito acertadas. Poderiam ser divisões melhores. Inclusive, há diferenças. Se você pegar a tradução do Haroldo Dutra e pegar a Bíblia de Jerusalém, há capítulos que são subdivididos dentro da Bíblia de Jerusalém. O mesmo ocorre se você pegar a Bíblia do Peregrino. Você tem ali alguns capítulos que estão direto aqui na tradução do Haroldo, no Novo Testamento do Haroldo, e que na Bíblia do Peregrino é quebrado em dois capítulos, e alguns são quebrados em até mais espaços, e mais vezes. Então, essa divisão em capítulos e em versículos é algo muito de quem fez a tradução, é algo de quem faz essa tradução. Essa divisão aqui, tá? A partir do versículo 16, 9, ela vai tomar um novo caminho, ela vai tomar um novo entendimento, essa parábola. Porque quando você termina da 16, 8, e o Senhor elogiou o administrador da injustiça porque ele agiu prudentemente, porque os filhos dessa era são mais prudentes do que os filhos da luz em sua própria geração. E aí, se vocês olharem no 19, 16, 9, ele ele dá continuidade no tema, mas agora ele vai explicar o tema. E eu vos digo, o que vai fazer com o que. Vocês viram uma história que está ali em cima, essa história teve um final, ele dá um final para essa história, e aí ele abre vamos dizer assim, um complemento dessa história. Eu preferiria trabalhar isso daqui em duas partes. Eu acho que a gente aproveita muito mais do que trabalhar numa parte única, 16:1 a 16:13. Ah, por que que eu faço também isso? Dentro da exegese, aqueles que são os exegetas que estudam a Bíblia, né? Normalmente eles também dividem essa parábola em dois pedaços. Vai indo 16:1 ao 16:8 e depois o 16:9 até o 16:13. Existem alguns grupos exegetas que fazem do 16:9 até o 16:18, que vai lá do outro lado, em que o Haroldo abre a lei e o reino de Deus. Se vocês olharem lá no 16:14, ele aparece assim: os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviram todas essas coisas e o ridicularizavam. Quer dizer, é uma continuidade lá do de trás. Houve uma separação aqui. Então, esse trechinho do Evangelho de Lucas, ele é um trechinho que a exegese grande parte dela divide em duas etapas para poder fazer a análise disso daqui. Então, a minha proposta é que a gente trabalhe inicialmente do 16:1 até o 16:8 e depois a gente pode fazer do 16:9 até o 16:13 sem nenhum problema. Tem o apoio do pessoal, o que que vocês acham? Pode ser dessa maneira? Bom, então vamos começar, né? Estamos aí para isso. Alguém poderia ler para mim o de 16:1 até o 16:8? Que assim Vamos também lá, a gente abre um pouco, né? 16:1. Vamos lá. É, E do dizia 16:1 também, até o 16:8, inclusive. 16:8. Ok, vamos lá. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: e farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, e mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, e recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-se já, escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo.
e disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. É aí, né? 16:8. É aí. Bom, antes da gente fazer qualquer coisa, eu queria ouvir a opinião de cada um. Por favor, o que toca essa parábola? Vamos lá, quem pode começar aí? Jaime, por favor. Eu vou dar um pontapé inicial. Bom, isso aí chama a atenção da gente para o seguinte: direitos e deveres, né? Direitos e deveres. E onde é o cenário desse acontecimento aí? Qual é o cenário, né? Aí não diz onde é, né? Mas diz que há aí um senhor, né? E diz que há um mordomo, um servo, e que esse mordomo esteve encarregado de cuidar dos bens até aqui. Que bens são esses? Aqui, pelo que está sendo narrado, são bens comuns, né? Azeite, né? E outras propriedades do Senhor, dinheiro e etc., né? Alqueires de trigo e tudo mais. Ou seja, as, as propriedades do Senhor. Mas nós sabemos que isso, na realidade, é uma parábola, né? Está usando símbolos aí, né? É isso que a gente percebe. Então, de primeiro momento, eu tive um pouco de dificuldade para analisar isso aí. Mas depois eu fiquei pensando, pô, se ali diz que o Senhor está cobrando o seu servo, então quem pode ser o Senhor? O Senhor está cobrando esse servo. Quem pode ser esse Senhor? E isso já nos leva para tem que ser descrito aí um cenário, um local. Onde acontece isso? Onde isso está se sucedendo? E outra, o que mais me chamou a atenção é que o servo, ele cometeu um crime, né? Se apropriou de bens do seu senhor, né? E o senhor agora quer ter aí uma prestação de conta, né? E isso me chamou mais ainda a atenção. Eu falei, espera um pouco aí, né? Não, não estamos falando aqui de coisas comuns, né? Estamos falando de outras coisas. Então, como se trata de um estudo espírita, como nós estamos falando do Evangelho, e logo imaginei que o Senhor seria Deus, aquele que criou tudo, e que ele agora está cobrando esse cidadão. E esse cidadão, quem é esse cidadão? Esse cidadão somos nós, pelo que eu cheguei à conclusão. E se somos nós, o que ele está cobrando da gente? Foi isso que me ajudou a desenvolver essa história. Eu comecei a Sim. filosofar a respeito. Eu falei, pera um pouco aí, né? Que esse negócio está complicado. Não está muito claro, mas na medida em que a gente vai desenvolvendo o pensamento, a gente vai se apercebendo de que as coisas que estão sendo cobradas de nós são as propriedades deste mundo. E ele entregou isso nas nossas mãos. E o que é que nós estamos fazendo com isso? Será que nós estamos agindo de uma maneira correta aí? Eu acho que Boa, não, né? boa Porque estamos sendo colocação. cobrados. Boa colocação. Já dá um pontapé inicial. Mas, Daí Jaime, o para que que você frente é com coloca aí para vocês. nós? Eu vou me servir da colinha dos outros versículos, né? Porque para mim o que pega é a questão da fidelidade, né? É óbvio que tem, como o Francesco falou, o dever e as obrigações, mas o próprio Cristo fala ali, o fiel no mínimo é fiel também no muito. E na minha percepção, duas coisas, né? Primeiro, o que falta exatamente a fidelidade aos valores corretos desse administrador, né? Porque ele, como administrador, devia zelar pelos bens, na parábola, pelos bens do Senhor, né? E uma coisa que me captou bastante foi a preocupação dele consigo mesmo, né? Ele não se preocupou com a sua obrigação. Ele fala assim, poxa, mas se tirar de mim a administração, né?
O que que eu vou fazer? Não sou capaz de cavar, quer dizer, ele já estaciona numa zona de conforto e fala: Não, eu não sou capaz de cavar, né? E tenho vergonha de mendigar, mas não tem vergonha de ser infiel na questão de negociar com o inimigo, né? Vamos dizer assim, ou dos devedores do Senhor. No contexto, vamos dizer assim, moral dessa questão, é óbvio para mim que tem o contexto literal da questão material, mas acho que é muito mais a questão moral. Estamos nós zelando pelos valores que o Senhor depositou nas nossas consciências? Ou eu estou negociando com as distrações do mundo? Ou eu estou diminuindo a dívida de Deus perante o que eu tenho com Deus para aumentar o meu contato com as questões mundanas, né? Que muitos de nós, inclusive eu, estamos imersos nesse problema, né? A gente se distrai, a gente se diverte, a gente vê o jogo de futebol, a gente toma cerveja, mas o excesso disso nos afasta do caminho que a gente tem que percorrer, que é da autodisciplina, para que a nossa fidelidade com Deus seja mantida. Foi por aí que eu pensei. Bom, muito bom. É uma posição bem interessante, é uma posição bem, vamos dizer assim, bem mundo físico também. Tem muito do próprio aspecto do mundo físico. Muito bom. Cobredo, por favor. Olha, é um pouco confuso e interessante ao mesmo tempo, né? Primeiro, a gente vê aí uma prestação de conta que todos nós vamos ter que fazer um dia, né? A gente vai ter que chegar e fazer essa prestação de conta. A questão de administrar o nosso comportamento mesmo, que diante disso vai fazer com que a gente realmente seja infiel, às vezes mesmo com o próprio Evangelho do Cristo. A gente vê isso daí. O que eu achei estranho aí é que esse administrador, para não ficar na linha da miséria, igual o Jair explicou aí, ele dá um desfalque no patrão, mesma coisa, porque o cara que deve 100 paga 80, que vai diminuindo essas contas, e de ser elogiado pelo dono, né? É só nesse momento que eu fiquei meio perdido, né? Mas o resto tá dando para entender até agora. Muito bom. Isso daí realmente para a maioria das pessoas pega, né? E parece que o cara é um espertalhão, né? Parece que o cara é um espertalhão. Interessante que na vida comum nossa, a gente sempre faz alguma coisa esperando alguma coisa, né? Quem não faz isso, né? Então, é um ponto que a gente precisa pensar um pouco mais. Acho que tua colocação boa colocação. Gostei muito. Samuel, por favor. Olha, o administrador foi denunciado. Então, aí há uma diferenciação. Não foi ele que se sentiu, ele foi denunciado, que senão ele ia levar essa vida aí para frente por muito, muito tempo. E ele usou muito da expertise quando viu que que cometeu faltas, que teria que reparar isso. Aí ele começa a dar um desperto entre aspas, ver o futuro dele sobreviver. Então ele foi muito egoísta, foi egocêntrico e foi buscar o jeito espertalhão nosso de viver aqui na Terra. Muito bom. Olha, você chamou a atenção um dos pontos que é o primeiro, está no primeiro versículo, então esse acho que a gente pode até dar um start nesse primeiro versículo. Ele foi denunciado. Dizia também aos discípulos: havia certo homem rico que tinha um administrador, e esse foi acusado perante ele de estar dissipando os seus bens. Quem de nós é acusado por alguém e não usa de algum subterfúgio? Quem de nós, quando não é, alguém não chega para a gente e, olha, você foi acusado, qual é a pergunta, né? Porque a primeira pergunta é: quem foi? Quem foi que me acusou? Essa é a primeira coisa que a gente faz, né? Quem foi que me acusou? Segunda, ah, sabe, eu quero se justificar, mas foi acusado do quê mesmo? Ah, não, mas isso daí é ciclano, que a gente terceiriza, né? Não, foi ciclano que fez, foi ciclano, a gente tenta terceirizar. Ou quando não, a gente se justifica. Não, mas sabe, a situação era uma situação meio complicada, não era bem assim.
E o que eu vendo aqui, ele foi acusado e foi quando chamado, ele não responde absolutamente nada. Ele não chega para o senhor e diz assim: quem foi? Ou, não, foi Ciclano que está fazendo isso, eu não estou fazendo, terceiriza. Ou, puxa vida, não é, sabe? É que a situação está muito complicada, então estou tirando algo a mais para mim, entendeu? Então, não houve aqui justificativa, não houve terceirização, e nem teve aquela pergunta: quem foi? Então, o ponto que o Samuel tocou é um ponto importante dessa parábola. Nota-se que esse mordomo, ele tem consciência do que ele está fazendo. Ele não está agindo de maneira inconsciente. Ele tem uma certa consciência, porque ele não está terceirizando, ele não está perguntando quem foi, e ele não está se justificando. Ele sabe do ato, ele conhece o ato. Então, Samuel tocou num ponto importante, já é um ponto que a gente vale a pena analisar. Vamos um pouco mais adiante. Guilherme, Eu acabei concentrando um pouco a minha atenção aqui mais para o final, né? Quando o senhor elogia o administrador da injustiça, né? Porque ele agiu prudente. E aí, lembrando do entendimento nos textos, principalmente nos textos bíblicos, o que é a prudência está conectada à sabedoria, é, à cautela, antes de tomar uma decisão, antes de agir, é uma atitude de se pensar. A prudência envolve refletir antes de tomar uma decisão, antes de agir, considerando principalmente o que pode advir daí, o que pode ter como consequência, né? E essa atitude, ela teve um destaque, né? Teve um destaque em que, no meu entendimento, mais do que dar um desconto por conta própria, ele agiu, de certa forma, com alguma misericórdia com relação àquelas pessoas que deviam, né? Então, ele agiu talvez semelhante como o Senhor agiria. Agiu com misericórdia, considerando as condições de cada um. Ele deu um desconto. Então, me parece que a prudência e essa misericórdia tem muita conexão do injusto ou do servo infiel, mas que tem as premissas, ou que tem pelo menos ali o DNA do Senhor. O Senhor pensa ou sente muito parecido com aquelas atitudes que o servo infiel agiu. Eu acabei me atendo mais a esse final do texto que me chamou muita atenção. muito bom. Francesco, você tem mais alguma coisa para colocar? Tenho que juntar mais uma coisinha aí. Eu vejo que ele, quando foi chamado a prestar contas, a primeira coisa que ele fez, antes de chegar lá, né, foi negociar com todos aqueles devedores, né? E aí ele foi, foi misericordioso, né? Ele foi lá e abateu a dívida dessas pessoas. Não só para aliviar o dele, mas ele tirou do dele, né? Porque ele já tinha se apossado de uma boa parte, né? E aí ele fez uma troca, como nós fazemos muitas vezes com Deus, né? Nós negociamos com ele. Olha, eu vou fazer isso, mas o senhor tem que me dar, porque eu preciso. Então a gente vê isso muito acontecendo hoje, né? As pessoas pensando dessa maneira, negociar com Deus. Isso é comum, né? Comum. A gente vê, as pessoas pensam dessa maneira e agem dessa maneira. Pensam que podem negociar com Deus e pensam também que tudo lhes pode ser perdoado. Com certeza, tudo pode ser perdoado, como diz aqui no final da nossa narrativa, né? Que o Senhor, apesar do mordomo ter sido injusto, por haver procedido prudentemente, porque os pensam isso, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração
do que os filhos da luz. Então, é o seguinte, os filhos desse mundo somos nós, né? E os filhos da luz, quem são os filhos da luz, né? Quem são os filhos da luz? Não seremos nós mesmos, mas já num estado diferente do que nos encontramos hoje? Ou lá na frente? Não, estou fazendo uma pergunta, eu não estou afirmando nada. Fazendo uma pergunta. Nós não chegamos a conclusão nenhuma aqui. Então, nós estamos estudando essas palavras, estamos analisando. Eu estou fazendo mais uma análise e fazendo uma pergunta. Quem são esses filhos da luz? Porque os filhos dessa geração presente somos nós. Nós que estamos trabalhando na seara aqui. Somos nós que estamos administrando os bens que o Senhor nos deu. Então, o que é que nós estamos fazendo com isso? Muitos de nós estão fazendo o que o mordomo fez lá. Outros não estão fazendo isso. Estão agindo corretamente. Estão fazendo tudo de acordo com o peso e com a medida. Não estão subvertendo nada. Muitos desses aí somos nós que trabalhamos pelo Evangelho, trabalhamos na correção, trabalhamos nos ensinamentos. Nós estamos na seara, mas não pegamos nada para nós. Nós entregamos Perfeito. muito daquilo que adquirimos, né? Então, eu vejo assim. Agora, a minha pergunta, Edu, é essa. Não sei se alguém aqui pode responder. Quem são os filhos da luz? Isso a gente vai responder um pouco mais adiante. Antes, a Mayara, ela falou que ela está com um problema no microfone e ela colocou aqui uma coisa bem interessante. Ele, o mordomo, tem consciência da sua atitude. Se preocupa com o mundo material, que é passageiro, e não com a verdadeira vida espiritual, com os valores de Deus. Muito obrigado, obrigado pela participação. Pessoal que não tem ou não gosta de falar e quiser usar o chat, sinta-se à vontade, tá? Bom, eu queria fazer alguns pontos que a gente possa trabalhar e dar uma sequência nisso. Quando a gente lê essa parábola, a gente pode fazer algumas perguntas, né? Quem seria o rico proprietário? Onde é a sua propriedade agrícola? Quem é o administrador ou o mordomo infiel? Quem são os devedores beneficiados pela, entre aspas, astúcia do administrador de missionário? Quem são, né? Começamos pelo começo, né? Quem é o rico proprietário? Bom, a maioria aqui comentou sobre isso, e eu acho que não resta nenhuma dúvida que a personagem, o rico proprietário, aqui nessa parábola, simboliza Deus. A maioria das parábolas que trabalham sobre um homem rico que saiu e depois voltou, todas elas simbolizam o soberano Senhor do universo, simbolizam Deus. Ele é o Senhor, o Criador, o plasmador, o mantenedor dos seres, dos mundos, dos sóis. Nele vivemos e nos movemos, porque dele somos geração, como disse Paulo de Tarso em Atenas, em Atos dos Apóstolos 17 e 28. Então, acredito que até aí a gente está todo mundo de comum acordo, sem nenhum problema. Bom, aí a segunda pergunta, né? O que é de Deus e o que é nosso? O que é de Deus e o que é nosso quando nós estamos aqui? Ou quando nós estamos na erraticidade? O que é de Deus e o que é nosso? Alguém conseguiria responder isso? Essa pergunta? Bom, o que é nosso, Eu posso acho que nós já dar. temos plena consciência, né? O que é nosso são os conhecimentos que nós adquirimos aqui, as experiências pelas quais passamos, todos aqueles percalços que nos serviram de instrução, né, preliminar dentro da nossa caminhada, que vão nos auxiliando na caminhada. Agora, o que é de Deus é tudo. Ele é o Criador Supremo. Foi Ele que criou tudo que está aqui. Nós não trouxemos nada para cá. Tudo é dele. Nós lançamos Perfeito. mão disso daí como se fosse nosso. Mas não existe isso. Nós não temos nada aqui. Tanto é que caixão não tem gaveta, né? A gente não leva nada daqui. Perfeito. A única coisa que a gente leva daqui é o que aprendemos aqui.
E isso vai nos servir mais tarde. Jaime? Uhum. Jaime? Bom, resumo. O que é de Deus? Tudo. O que é nosso? Nossas conquistas espirituais. Perfeito. Bom, alguém está com o Evangelho segundo o Espiritismo aí? Porque eu disse que eu vou sempre fazer as concordâncias com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu Eu quero que tô. as pessoas comecem a perceber como você encontra tudo isso dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que é para nós as chaves de entendimento. Quem puder abrir no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, item 9, do primeiro parágrafo até o item 9 inteiro e o primeiro parágrafo do item 10. Posso ler? Item Pode ser? 9, Por favor, Jaime. Não, Francisco, se quiser ler, Francisco, pode ler. vai, Jaime, pode ir, pode ir. Vai Vamos lá. lá, Vamos lá. vamos trabalhar. Instrução dos espíritos, a verdadeira propriedade é o item 9. O homem não possui como propriedade senão aquilo que pode levar deste mundo. Aquilo que encontra ao chegar ou deixar aqui, apenas desfruta enquanto aqui permanecer. Mas desde que o há de deixar, tem apenas usufruto e não a posse real. Que possui, pois? Nada daquilo que é para o uso do corpo, mas tudo quanto é para o uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele trouxe e o que leva e que ninguém lhe pode tirar, que lhe servirá no além ainda mais do que neste mundo. Dele depende ser mais rico ao sair do que ao chegar a esta existência, porque sua posição futura depende de quanto haja adquirido em bens. Quando a gente vai a um país distante, leva os objetos de uso naquele país, não se sobrecarrega com coisas inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, e aprovisionai-vos de tudo quanto vos possa ser útil. Ao viajante que chega a uma hospedaria, dá-se-lhe um bom alojamento, desde que possa pagar. Ao de poucas posses, dá-se-lhe o mais modesto, enquanto que aquele que nada possui dorme na palha. Assim sucede ao homem. Ao chegar ao mundo dos espíritos, sua colocação está subordinada aos seus haveres aos seus haveres, mas não a paga em ouro. Ninguém lhe pergunta: quanto possuías na terra? Que posições ocupavas? Príncipe ou operário? Pergunta-se-lhe: que trazes? Não se lhe pedirá contas dos seus bens, nem dos seus títulos, mas do número de suas virtudes. Pois com esta conta o operário pode ser mais rico que o príncipe. Em, em vão alegará que antes de partir pagou sua entrada em ouro. Responder-lhe-ão: aqui não se compram postos, estes são conquistados pelo bem que se ha feito. Como a moeda terrena podes ter comprado terras, casas, palácios, mas aqui tudo é pago com qualidades de coração. És rico dessas qualidades? Bem-vindo sejas. Podes ir aos primeiros lugares, onde te esperam todas as felicidades. És pobres delas? Vai aos últimos, onde será tratado de acordo com as tuas posses. Pascal, Genebra, 1860. Agora, a primeira parte do parágrafo 10. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dá segundo a sua vontade, não sendo o homem mais que o usuário, o administrador, mais ou menos íntegro e inteligente. Tampouco vale a propriedade individual, porque a miúde Deus burla todas as previsões e a fortuna escapa àquele que julga possuí-la com os melhores títulos. Muito bom. Eu acredito que boa parte daquilo que a gente estava conversando já foi respondida quando eu coloquei, né? O que é de Deus e o que é nosso. A pergunta que vai ficar fácil da gente responder agora é a seguinte, bem simples. É possível qualquer um de nós roubar alguma coisa de Deus? É possível, de alguma maneira, a gente causar algum prejuízo a Deus? Simplesmente impossível. Alguém discorda que não é possível? Se tudo é dele, impossível, de alguma maneira, você praticar alguma injustiça com Deus. Então, eu já comecei a dar para vocês as primeiras respostas, né? Por que que no final ele está sendo ali elogiado? É possível roubar alguma coisa de Deus? Já começa a gente pensar daí. Mas vamos um pouco mais adiante. Onde é a propriedade agrícola que nós estamos falando?
Onde é essa propriedade? Onde o mordomo está trabalhando? Em que lugar é isso? É Aonde o aqui mordomo nesse mundo. está ali? Planeta Terra. Planeta Terra. Exatamente, no planeta Terra. Ótimo. E quem é o mordomo infiel? Quem poderia personalizar o mordomo infiel? Eu acho que Somos somos nós, todos né? nós. Exatamente, nós, os seres humanos. Mas, Guilherme, por favor. Enquanto você fazia as perguntas, Eduardo, eu ia refletindo aqui com relação a o que é propriedade nossa e o que é propriedade de Deus, né? Na verdade, o meu entendimento é que nós somos fiéis depositários daquilo que é da posse de Deus, né? Nós somos fiéis depositários do tempo, da vida, né, dos recursos que nos são emprestados para atuarmos como os mordomos, como os cuidadores desses recursos, né? Então, não existe, como a gente conclui aqui, não tem como nós lesarmos o Senhor, né? Mas existe como fazermos mau uso desses recursos que nos são confiados. Aí Exato. que eu acho que é o ponto, né? Quando a infidelidade está na confiança que foi depositada, somos fiéis depositários, e essa confiança não foi correspondida, porque fizemos mau uso dos recursos. Então, o meu entendimento passa um pouco por aí. Somos fiéis depositários de recursos que nos são emprestados, fazendo uma conexão com a parábola dos talentos, para que possamos multiplicar essas bênçãos, para multiplicar esses bens que não nos pertencem, né, que não nos pertencem, mas multiplicá-los, fazermos bom uso em nosso próprio progresso e também aqueles que caminham conosco. Eduardo, esse é o meu entendimento, meu amigo. Perfeito, perfeito. Só que nós vamos abrir isso de uma maneira utilizando as muitas outras parábolas, inclusive você citou uma delas. Eu vou utilizar essa parábola dos talentos e eu vou utilizar outras parábolas que vão trabalhar exatamente no aspecto que nós estamos analisando aqui. Se os recursos são todos de Deus, como nós devemos utilizar esses recursos? E para isso a gente vai ter que abrir uma série de possibilidades que todas elas foram exploradas no Evangelho e todas elas estão presentes em diversas parábolas, inclusive nesta. Então a gente vai analisar como é o uso destes recursos. O administrador infiel somos nós, os seres humanos, como foi colocado aqui. A nossa infidelidade procede do fato de nos apossarmos dos bens que nos foram confiados para administrar. Somos mordomos dolosos, né? Porque praticamos o delito que juridicamente se denomina apropriação indébita. A gente se apropria daquilo que não é nosso. Vamos refletir um pouco mais sobre o parágrafo acima, né? Na linguagem comum, um mordomo é alguém que administra o bem de outra pessoa. Acho que até aqui, sem nenhum problema. Ou mordomo, ou administrador. Sob a ótica espírita, somos considerados mordomos da vida, dos recursos de Deus, dos recursos que Deus nos concede. Seja ele corpo físico, inteligência, bens materiais, oportunidades, tudo citado aqui por vocês. Nada nos pertence de absoluto. Nada nos pertence de forma absoluta. Tudo é um empréstimo divino para o nosso aprendizado e para o bem comum. Agora, nesse jogo de apropriação, nós temos dois tipos de apropriação. E isso, o Jaime, como advogado, ele vai me ajudar. Porque você pode ter uma apropriação que pode ser culposa ou dolosa. Vamos Posso falar? começar pela dolosa. Sim, Dolosa implica na sua intenção. Então, para o direito, exatamente.
O doloso e o culposo têm diferenciação quando, por exemplo, se eu pego o meu carro, né? Vou começar pelo culposo, que é mais fácil, é sem intenção. Pego o meu carro e bebo uma garrafa de uísque, saio dirigindo e mato alguém, esse é um crime culposo, porque eu não tinha intenção de matar a pessoa, mas eu assumi o risco de matar quando eu dirigi embriagado. Então, é menos grave, né, do que o doloso quando eu peguei o carro e falei, não, vou mirar naquela pessoa, vou passar em cima dela. Então, acho que a diferença que o Edu está querendo explorar é essa, a intenção ou a não intenção. Perfeito. Então vamos começar pelo termo doloso. Se refere a uma ação praticada com intenção, com consciência do ato e da vontade de realizá-lo, geralmente com má fé ou intenção de causar dano, dolo. Espiritualmente, espiritualmente, a dolosidade reside na consciência do erro e na vontade de praticá-lo, mesmo assim, em desacordo com a lei de Deus e a sua própria consciência. Um atentado contra a própria consciência. A apropriação indébita, então, é um ato de se apropriar de algo alheio que se tem a posse legítima, com a intenção de não devolver. Sobre a perspectiva espírita, a apropriação indébita se manifesta de diversas formas. E aí a gente vai fazer algumas análises e eu vou pedir para a gente ir analisando cada uma delas e fazendo ligações. Desvio da finalidade dos recursos. O que seria desvio da finalidade dos recursos? Utilizar os dons e bens recebidos para fins egoístas, supérfluos ou prejudiciais, em vez de empregá-los no bem e no progresso próprio ou do próximo. Tem alguma parábola que fala sobre isso? Vou colocar de novo. Desvio da finalidade dos recursos, ou seja, aquilo que o administrador está tomando conta, ele usa de um desvio, ele desvia a finalidade desses recursos. O que que é isso? Ele utiliza esses recursos para fins egoístas, supérfluos ou prejudiciais, em vez de empregá-los no bem e no progresso próprio e do próximo. Jesus trabalha com relação a isso? Alguém lembra? Bom, parece que a gente vê uma parte disso naquela parábola dos talentos, né? Onde ele Ele distribui. trabalha nisso. Se alguém tiver com o Evangelho, abra aí em 16:9, 16:19, parábola do rico e Lázaro. É o resultado. Se alguém tiver, vai conseguir pegar isso aí facinho. 16, Alguém está com 19. ela aí? 16:19. Parábola que Jesus fala do desvio das finalidades dos recursos. Parábola do rico e de Lázaro. É a parábola que ele comenta sobre o Lázaro pobre, o outro é rico, né? Que ele manda depois um Exatamente. recado lá. Deixa eu ler na íntegra aqui. Eu fiz o para casa, eu li tudo, né? Então por isso eu estou usando o que eu pedi para ler para casa. Uhum. Então, aqui é a primeira situação. A primeira situação é a situação em que o mordomo está desviando a finalidade dos recursos. Não é o nosso caso. Por isso ela é tratada numa outra parábola. E Havia, aí, como é que é essa parábola? havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho, dele- deleitando-se a cada dia esplendidamente. E um pobre, de nome Lázaro, coberto de chagas, estava lançado junto ao portão dele, desejando saciar-se do que caía da mesa do rico. Além disso, os cães vinham lamber-lhes as chagas. E sucedeu que, o pobre, ao morrer o pobre e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. Do Hades, levantando os olhos, estando em tormentos, viu Abraão de longe e Lázaro em seus seios. Ele, chamando-o, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia Lázaro para que mergulhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou aflito nesta chama.
Disse Abraão: Filho, lembra-te as tuas coisas boas durante a tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, as coisas más? Agora ele está sendo consolado aqui, e tu estás aflito. Além disto, além disso tudo, foi estabelecido um grande abismo entre nós e vós, a fim de que os que queiram atravessar daqui para vós não passam, nem atravessem de lá para nós. Disse: Sendo assim, peço a ti, Pai, que o envies para a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes testemunhe, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormentos. Diz Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam a eles. Ele disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, se arrependerão. Disse-lhe: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, mesmo se alguém se levantar dentre os mortos, não serão persuadidos. Muito bem. Então, acho que deu para. Alguém ficou com dúvida de que o desvio de finalidades aí que o Rico fez, ele de forma egoísta, de forma supérfluos e prejudiciais, quais foram os resultados, né? Ou seja, os bens que foram confiados ao Rico, ele usou única e exclusivamente para supérfluos, para a vida egoísta dele e prejudicando. Então, essa é uma solução que não é uma solução adequada e que não é a solução que nós e não está em conformidade com o caso do nosso administrador dessa parábola. O administrador desta parábola, ele não está usando os recursos de forma egoísta, ele não está prejudicando as outras pessoas de maneira a atender às suas próprias necessidades, ele não está fazendo um desvio de finalidade de recursos. Eu acredito que isso já nos mostra um ponto importante do uso dos recursos. O uso dos recursos que nós já sabemos que não nos pertencem e que são todos de Deus e que estão em nossa mão por empréstimo, para que a gente possa, como já discutimos, condições melhores para todas as pessoas, a prática do bem, a prática da caridade e a elevação nossa também, angariando para nós luz espiritual, angariando para nós principalmente gratidão, entre outras coisas. Mas a gente percebeu que não é o nosso caso. Guilherme, por favor. Eu me lembrei de uma outra parábola, Eduardo, do rico insensato, que também tem Calma, eu vou muita. chegar nela. Ah, opa, desculpa. A Tá. parábola, você falou exatamente sobre a parábola do rico insensato, né? A parábola do rico insensato, ela está numa situação um pouquinho diferente, porque nessa daqui a gente teve um desvio de finalidade de recursos. A gente utilizou os recursos de forma egoísta só para nós. Mas a parábola do rico insensato, ela está na retenção egoísta, tanto que Isso. ele foi chamado de avaro. Avareza, o que é retenção egoísta? Avareza, apego excessivo aos bens materiais, impedindo que circulem e beneficiem outros que necessitam. Então, ela é um pouquinho diferente. Uso indevido, e ela envolve também algo mais importante para nós que estamos dentro da doutrina espírita, que é o uso indevido das faculdades, no emprego da inteligência e da mediunidade, entre outras faculdades, quando a gente retém esses recursos. Isso caberia a gente aprofundar um pouco mais. Eu acredito que não é o nosso mote aqui no momento, mas ela nos chama a atenção, essa parábola do rico e do Lázaro, né? Como eu disse, né, o uso indevido das faculdades, quer dizer, empregar a inteligência, a mediunidade e as outras faculdades para fins egoístas, vaidosos ou prejudiciais. A gente pode utilizar, por exemplo, como nós vimos no nosso Lar 2, o nosso irmão ali, a derrocada de Otávio ali, explorando as faculdades em proveito de próprio, em proveito egoístico, né? Em proveito vaidoso, prejudicial, que também se enquadra.
E você falou perfeitamente. Nesse caso, a gente teria que dar uma olhada na parábola de Rico e Lázaro, que está em Lucas 12:11. Alguém está com Lucas 12:11? Aí a gente vai ver exatamente o que foi comentado. Que não é o nosso caso, mas a gente pode ver aí uma outra forma de usar os recursos divinos que não são a forma mais coerente. Alguém Mas está com ela aí? nesse caso da parábola que eu li aqui, o rico, no final também, ele entre aspas, se converte ou se arrepende, de modo a até pedir a Abraão para que encaminhe alguém para lá para socorrer os outros 5 irmãos que ele não quer vê-los no mesmo, trilhar os mesmos caminhos que ele foi feliz e nas suas atitudes terrenas. Tem um arrependimento aí no caso. Sim. E esse arrependimento ele tem um certo valor, mas não basta arrepender, tem que reparar. Ele realmente ele vai ser desprovido como nosso administrador, ele vai ser retirado, né, o recurso dele, porque ele não sabe administrar, ele utilizou os recursos de modo não correto. Nós vamos ver mais adiante mais uma parábola que já foi citada aqui, inclusive, que fala como a gente, em que momento a gente usa os recursos, a gente não sabe usar os recursos, o que que acontece com eles? Eles são retirados. Porque, pensa bem, se você continuasse com o recurso como o homem rico ali, o que que você iria continuar fazendo? Você iria continuar se prejudicando a si próprio. Então, o que se faz? Retira-se o recurso, dá o recurso para quem sabe trabalhar com aquele e espera que você amadureça um pouco mais, para que você possa receber esses recursos de volta e agora, sabendo utilizar desses recursos, possa colocá-los ali em prática. Isso nós vamos ver um pouquinho mais adiante numa próxima parábola que a gente vai analisar. Nesse momento que a gente está conversando agora, que a gente foi citado até pelo Guilherme, e que foi muito bem a citação dele, está na parábola de Rico e Lázaro, que é a parábola de Lucas 12:11. 12:11, né? A parábola do rico insensato é Lucas 12:13. Desculpa, eu coloquei errado. Alguém tem ela aí? Eu estou com ela aqui. Tá bola, vamos lá. Eu tenho ela, pode ler? Pode, por favor. Parábola do rico insensato. Disse-lhe alguém da turba: Mestre, dize a meu irmão para dividir a herança comigo. Ele, porém, lhe disse: Homem, que me constituiu juiz ou partidor sobre vós? E disse-lhes: Olhai, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. E contou para eles uma parábola, dizendo: A região de certo homem rico produziu abundantemente, e arrazoava em si mesmo, dizendo: Que fareis, porque não tenho onde recolher os meus frutos? Disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei maiores e recolherei ali todo o trigo e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens muitos bens armazenados para muitos anos. Repousa, come, bebe e deleite. Mas disse-lhe Deus, insensato: Nessa noite requisitam a tua alma de ti. E o que preparaste, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. Percebem que aqui é uma outra maneira de que você não deve utilizar os recursos que Deus te confia. Ou seja, não deve utilizar esses recursos de maneira que eles não circulem. Um bom exemplo que normalmente os palestrantes, quando vão falar desse tema, eles usam, é exatamente o caso do Rio Jordão. O Rio Jordão, ele desce as colinas de Golã, ele alimenta o Mar da Galileia, ou também chamado de Mar de Genezaré, e ele segue. E ali aonde ele entra, serve e segue, está rico de peixes, tem peixes à vontade. E ele vai descendo. Quando ele está um pouco para baixo de Jerusalém, ele chega num lugar onde ele se concentra e não serve a mais ninguém. E quando ele se concentra e não serve mais a ninguém, ele é chamado de Mar Morto.
Então, essa ideia, ela é uma ideia bem interessante para a gente guardar, que todos esses, vamos dizer assim, esses talentos, pode usar até essa palavra, eu acho que essa palavra fica até bem interessante. Todos esses talentos, todos esses recursos que estão sobre a nossa ajuda, que estão sobre o nosso cuidado, eles não devem ser colocados no celeiro, não devem ser paralisados, eles não devem ficar presos, né, de maneira egoísta, de maneira a possuir. Aí é como ele diz, né? Nécio, tolo, né? Porque hoje vão te pedir tua alma e o que que você está levando para a pátria espiritual? Nada, tudo aqui, tudo que você está segurando de maneira egoísta, não é teu, é de Deus. Você não está produzindo nenhum bem nem para o próximo e nem para você mesmo. Da mesma maneira, com esse nosso irmão, vai se agir da mesma maneira. Ou seja, a administração vai ser retirado as posses, vão ser passadas para uma outra pessoa, e ele vai ter que entrar novamente num processo de aprendizado, até que ele tenha consciência de como administrar esses bens. Então, essa é a ideia dessas duas colocações. Bom, a primeira delas, eu não posso utilizar isso de maneira egoísta. Segunda, eu não posso reter, não posso nem utilizar de maneira egoísta e nem reter. Mas tem mais outras probleminhas, né? Existe o problema da negligência com as responsabilidades, e isso foi citado aqui bastante vezes. Não utilizar os talentos e oportunidades para o bem, como se fosse propriedade exclusiva, e sem a obrigação de gerar frutos positivos. Ou seja, você usa isso, mas não gera nenhum fruto positivo. Descaso, isso também leva ao descaso com o nosso próprio corpo, com a nossa própria saúde, com abuso do corpo físico, que é um instrumento da alma, através de vícios, excessos, como se fosse uma posse ilimitada, e não um bem a ser cuidado para o trabalho e para a evolução, que é o nosso corpo físico. Para falar um pouco sobre isso daí, a gente pode falar sobre duas parábolas, e aí a gente encerraria, e eu vou encerrar com isso hoje, comentando todas as maneiras que não se deveriam utilizar os recursos que estão à nossa mão. Para que depois, na próxima vez, quando a gente voltar, a gente vai ficar detido apenas na parábola do administrador infiel e ver como é que ele utilizou esses recursos, que alguns de vocês até já comentaram aqui. Ah, mas isso daí me parece um pouco injusto, né? Porque parece que ele está dando uma despertalhão. Será que ele está dando uma despertalhão? Será que o que ele faz não é o que maioria das vezes a gente acaba fazendo? É uma pergunta que eu vou deixar para a próxima semana. Mas vamos ver uma outra parábola que Jesus fala da negligência das responsabilidades. Que se você tem um bem na mão, você precisa fazer com que esse bem gere mais bens. Ou seja, se você tem um bem na mão, ele deve produzir alguma coisa. Ele deve produzir o bem, não só para você, mas para todos que estão à tua volta. Você deve gerir esses bens a fim de que eles se multipliquem e possam trazer mais recursos a todos que estão à nossa volta. Qual seria essa parábola? Essa parábola é exatamente aquela que o Guilherme citou, que é a parábola que fecha esse contexto, que é a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ela está em Mateus 25, de 14 a 30. E essa parábola, deixa eu ver se eu tenho ela aqui, se não, se alguém tiver, também puder ler, a gente pode até ganhar tempo com isso. Se alguém tiver com ela em mãos aí, parábola dos talentos. Ela fecha para a gente o entendimento, parábola dos talentos. E aí ele coloca assim: pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, olha que bonito, né? Chamou os seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. Quem faz isso, né? A gente sabe, né? Deus, né? A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo sua própria capacidade. Ou seja, confiando na capacidade de cada um, o que cada um já tem de experiência para cuidar disso daí. Ah, tendo partido, o que recebera 5 talentos trabalhou com eles e ganhou outros 5.
Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Porém, o que recebera 1, saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Muito tempo depois, vem o senhor daquele servo e ajusta as contas com eles. O mesmo processo. Processo quando a gente desencarna e a gente vai ter que fazer esse ajuste de contas. Ele continua: aproximando-se o que recebera 5 talentos, trouxe os outros 5, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregastes. Vê, ganhei outros 5. Disse-lhe o seu senhor: servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Inclusive, isso daqui serve para a gente analisar o final da nossa parábola que nós vamos utilizar. Aproximou-se também o que recebera 2 talentos, disse: 2 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: excelente servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Mas, aproximando-se também o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, soube que és um homem duro e que ceifas onde não semeastes e que recolhes onde não espalhastes. Temendo, fui e escondi teu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Em resposta, o Senhor te disse: servo mau e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não te espalhei. Portanto, devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros, e quando viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem 10 talentos, pois todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançais o servo inútil a trevas exteriores, ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Dói isso no ouvido de alguém? Bom, alguns pontos importantes. Não dá para enterrar. Ou seja, se você tem o talento na mão e você tem dificuldade com ele, com o que fazer com ele, faça a recomendação de Jesus. Entregue no banco, que pelo menos o banco vai, de alguma maneira, gestar isso daí para você. Ele vai gerar uns juros para você e ele vai empregar esse dinheiro em outras coisas. Por exemplo, se você empregar numa LCA, letra de crédito agrário, ou seja, o dinheiro vai ser pego e vai ser empregado em crédito agrário. Se você colocar numa LCI, vai ser letra de crédito da indústria, ou seja, você vai pegar esse dinheiro que você emprestou para o banco vai fomentar a indústria e vai te pagar uns juros. Então, aqui, a prerrogativa mínima que se espera de alguém que tem um talento na mão é que você não enfie ele num buraco, que você não guarde ele, mas que você dê finalidade para ele. E aí, o finalzinho dessa parábola, que eu não deveria abrir, porque a gente vai estudar isso mais adiante, mas ele tira o talento dele, lógico, eu já falei sobre isso. Que você não pode deixar esse talento na mão desse nosso irmão, porque ele está ocasionando cada vez mais dano para ele próprio. Então, o talento tem que ser retirado. E ele retira o talento e dá para quem? Para quem pode gestar esse talento e criar mais talentos. Pode gerar mais emprego, pode gerar mais bem-estar, pode gerar mais coisas. Então, ele vai dar na mão de quem já tem mais experiências. E o que ele faz com esse irmão? Isso aqui é uma expressão idiomática, tá? Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. O que significa isso daqui? Lançar novamente no processo reencarnatório, para que você possa, no processo reencarnatório, começar a aprender a trabalhar com os talentos. Você vai ter nada, você vai ser um servo, vai começar a aprender o valor desses talentos e se preparar para que um dia o Senhor possa novamente lhe confiar um talento de volta. Isso aí acontece também muito, principalmente em mundos, quando eles passam de um mundo de provas e expiações para a regeneração. Aqueles que não têm condições de continuar no mundo de regeneração, eles são lançados no mundo de provas e expiações, como aconteceram com os nossos irmãos egípcios, que olhavam para o céu e choravam porque viam a estrela deles lá longe e falando, né, puxa vida, estou aqui, só tem pau, pedra e fogo.
E lá eu tinha internet, tinha celular, tinha hipermercado, tinha um monte de coisa, aqui não tem nada, entendeu? Então aqui é o mesmo processo. Retirou, você usou só para ter o primeiro caso, usou só de maneira egoísta, lançado nas terras exteriores. Lançou, guardou nos celeiros, lançado nas trevas exteriores. Enterrou na terra, não deu fluidez para aquilo que foi te confiado, lançado nas trevas exteriores. Então a gente está vendo todos os modos em que a gente tem um bem, nós temos os bens de Deus confiados na nossa mão, e que se a gente não utilizar, a gente vai ser retirado desses bens e vão ser lançados às trevas, volta a encarnar, volta novamente a passar por diversas situações de aprendizado, a angariar experiências, e quando você tiver experiências, fique tranquilo, o pai vai te colocar novamente um talento, multiplicou para 2, ótimo, vamos colocar mais 3, vamos colocar mais 5, e vai te dando cada vez mais talentos para que você possa administrar. Lembremos que Kardec, quando trabalha no Evangelho segundo o Espiritismo sobre esse assunto, ele trabalha lá na prova da riqueza e na prova da pobreza. E ele fala que a primeira e a mais fácil é a prova da pobreza. Certo, exato. Porque na prova da pobreza é onde eu vou entender a humildade, eu vou entender como que eu devo ter cuidado com aquilo que me é confiado, porque eu tenho pouco, então eu tenho que administrar muito bem esse pouco que eu tenho, como que eu tenho que fazer para manter, como eu tenho que fazer para multiplicar isso, para depois você ir para a prova que Kardec chama que é a prova mais difícil, que é a da riqueza. Por quê? Porque nela pode acontecer o que aconteceu lá com o rico insensato, pode acontecer com o outro que meteu tudo no celeiro, pode acontecer com esse daqui que recebeu o talento, mas não sei, prefiro enfiar embaixo da terra, porque isso aqui é muito problemático. Então, vocês veem que é um ponto aqui que a gente precisa analisar. Tem um outro ponto também, e eu gostaria de falar um pouco sobre isso. A gente aqui trabalha apenas com os pontos em que a gente falou de causas culposas, em que você tem uma culpa. Aqui existe uma culpa, você tinha experiência. Vejam que na própria parábola dos talentos, quando ele distribui os talentos, ele dá 5, 3 e 1, o que que ele fala? De acordo com a capacidade que cada um tinha. Então, se você não administrou, existe uma certa culpa da tua parte, porque capacidade para isso você já tinha. Então, existe uma certa culpa. Agora, vamos falar um pouco no caso do culposo, do culposo. O culposo é o ato falho de imprudência ou negligência pela ignorância. Isso pode acontecer. Uma ação que, embora não tenha sido intencionalmente má, ou seja, dolosa, causou dano por falta de cuidado, atenção, conhecimento ou previsão. Atenção, conhecimento e previsão. Aonde a gente consegue isso? Encarnando, só encarnando. O espírito mesmo, sem a intenção direta de prejudicar, é considerado culposo por não ter agido com diligência esperada, dada a sua capacidade de discernimento. O sentimento de culpa decorre dessas ações. O estado de consciência do espírito que reconhece ter cometido uma falta por imprudência, negligência ou ignorância, experimentando o remorso e a necessidade de reparação. Vou ler de novo. Sentimento de culpa decorrente dessas ações. Estado de consciência do espírito que reconhece ter cometido uma falta por imprudência, negligência ou ignorância. Falta de experiência, de certa maneira, experimentando o remorso e a necessidade de reparação. Esse tipo de atitude pode ocorrer, gente? E quando é que ela ocorre? Alguém pode me ajudar? Alguém está caminhando comigo? Está muito difícil? Isso pode acontecer sim. Pode acontecer quando a gente comete, como você falou, estava falando de dolo, né? Você comete uma ação sem intenção. Então, mesmo assim, cabe a você reparar o prejuízo que você causou. Então, Sim. você, de alguma forma lá adiante, se você não reparar conscientemente, quando você retornar aqui de novo, você vai ter isso no elenco das suas reparações para fazer para acertar essa conta, né?
certo. E, mas é o seguinte, nós como espíritas sabemos que muitas vezes, ainda na mesma encarnação que nós cometemos esse delito, vamos dizer assim, né, delito, esse deslize, né, nós temos a oportunidade de atenuar o efeito desse ato cometido involuntariamente. Então, é onde a gente diz que a misericórdia divina está presente, porque ela sempre analisa as coisas do ponto de vista do dono da casa, daquele que tem a propriedade, isso em suas mãos. E ele analisa como ele analisou a questão do mordomo infiel. Ele analisou e viu que o mordomo não tinha cometido alguns atos, mas não com dolo. Ele tinha cometido de forma involuntária. Mas ele não causou nenhum prejuízo. Pelo contrário, ele ainda conseguiu manter o lucro naquelas operações que ele havia cometido. E nós Isso temos a tudo, mesma oportunidade, no decorrer das nossas existências, de reparar esses erros. Como? Fazendo o bem, a gente fazendo a caridade. A gente faz essas reparações através da caridade. Muitas vezes, quando nós chegamos no momento do ajuste, não há mais nada a ajustar, porque nós já fizemos nesse percurso, fomos atenuando, 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 até não sobrar nada mais para a gente reparar. Então, foi feito aí uma reparação sobre um ato involuntário que nós cometemos. Cometemos prejuízo? Cometemos, mas também reparamos. Muitas vezes acontece isso, não há nada para fazer. Assim como também nas nossas vidas, nós temos aí missões a cumprir, né? Somos missionários, no caso, vamos citar o caso do Divaldo, ele é um missionário, assim como Cristo foi e muitos outros foram. E, e foi dito já pela espiritualidade que ele tinha que se preparar para desencarnar. Acontece que chegou o momento e ele não desencarnou. Ele teve uma segunda chance. A espiritualidade ouve por bem reconhecer tudo aquilo que ele fez e disse: não, você não vai desencarnar agora, você ainda tem algumas coisas para fazer. Mas não como punição, assim, porque ele tem a condição de fazer aquilo. É como você disse: tem aquele que tem os talentos na mão, sabe reproduzi-los, sabe ampliá-los. Tem aqueles que têm os talentos nas mãos, mas não tem condições de fazê-los produzir alguma coisa. Mas aquele que tem condições de produzir, a esse é dado, é estendido a ele mais uma condição dele poder estender essas vantagens para outros. E é o que ele tem feito. Então, nós vemos aí, nessa situação do Divaldo, não a questão da dívida. Ele, com certeza, já reparou tudo aquilo que ele tinha que reparar. Mas, mesmo assim, ele é chamado pela espiritualidade a continuar fazendo o seu trabalho, porque ainda há muitas coisas que ele pode fazer, bem que ele perfeito, pode fazer, né? perfeito, Francisco. Ah, eu queria passar a palavra para o Robredo, depois para o Guilherme. Só a última coisa, né? O último processo, que não vai dar tempo da gente refazer hoje, seria exatamente a parábola dos dois filhos, tá, gente? Na parábola dos dois filhos é exatamente a circunstância daquele filho que pede a parte da herança, pede os seus talentos e vai para a vida. E ali, por falta de experiência, por falta de maturidade, ele acaba desperdiçando todo aquilo. E aí a gente vai ver que ela não se enquadra em nenhuma das quatro alternativas anteriores. Desculpa, das três alternativas anteriores. Ele não foi egoísta, ele não utilizou de maneira a trazer só benefícios para ele mesmo, ele não enterrou, mas ele pegou e usou aquilo de maneira que ele falta de experiência.
E ele gastou tudo aquilo. E o que que acontece? Quando ele retorna para casa, ele é recebido. E ele é recebido por Deus, ele é recebido pelo Pai, e ele é recebido bem. Por quê? Todo o erro cometido com uma intenção de acerto é um aprendizado. Eu vou repetir de novo. Todo erro cometido com uma intenção de acerto é um aprendizado. Então, para ele, aquilo foi uma experiência fundamental. O que ele perdeu de maneira absoluta, inclusive o próprio verbo dessa condição é exatamente o que nós vamos estudar na parábola do administrador infiel. O administrador foi acusado perante estar dissipando os seus bens. E aqui é a mesma coisa. O filho pegou o que ele tinha recebido e dissipou os seus bens, perdeu os seus bens. E ele retorna e ele é recebido. Por quê? Ele é recebido bem. Porque ele vai entrar novamente no processo reencarnatório, mas isso para ele foi um grande aprendizado. Para todos nós, isso acontece bastante, tá, gente? Essa parábola dos dois filhos é um evangelho dentro do evangelho. Eu não vou comentar do outro que ficou, porque não é o caso nosso. O importante aqui é exatamente o fato dele ter dissipado esses bens e ter sido recebido por Deus, recebido pelo Pai, de braços abertos. Vem, por quê? O que que aconteceu com ele? Ele sentiu remorso, e todo mundo tocou nesse assunto. Ele ficou com remorso, ele falou: puxa vida, lá meu pai tem diversos servos que comem, e eu aqui não posso comer nem as alfaborras dos porcos. Então, vou retornar a Deus e vou pedir a Ele que fui uma pessoa que negligenciou, que fui uma pessoa que dissipou os bens dele de maneira absoluta, que não teve cuidado, mas eu estou arrependido e quero recomeçar. E aí o que que acontece, né? Os clarins do céu tocam, né? Porque é um dos filhos de Deus que reconhece, né, o seu erro e retorna, pedindo uma nova chance, o remorso e o arrependimento. Ele não só teve remorso, ele se arrependeu e agora ele vai se propor a fazer o caminho certo. Robredo, por favor, para a gente encerrar, depois eu Rapidinho. passo para o Guilherme e a gente encerra por hoje, porque a semana que vem, a gente vai começar com o que a parábola representa. Ela representa o quê? O que que representa a solicitação da mordomia? Solicitação da mordomia representa exatamente o momento em que nós vamos fazer a prestação de contas, onde nós vamos ser chamados a fazer essa prestação de contas. E aí a gente vai começar a analisar por que que o mordomo foi ali chegado e falado para ele, não, o que você coloca, né, lá no final, né, que ele coloca, né, e o Senhor elogiou. Por que que o Senhor elogiou ele? Então, essa parte a gente vai deixar para trabalhar semana que vem, porque a gente vai trabalhar aqui com misericórdia e justiça. Agora a gente já percebeu como é que a gente deve trabalhar com os talentos. A gente já viu as maneiras que a gente não deve fazer, as maneiras em que a gente muitas vezes acaba fazendo, como a dos dois filhos, a gente gasta de maneira absoluta por falta de experiência e é retirado para que a gente não se machuque mais ainda, mas você é recolocado no processo reencarnatório e a gente vai ver aqui por que que ele foi elogiado, o que isso constituiu para ele. Isso aqui é realmente ainda algo que a gente precisa trabalhar semana que vem, porque a gente precisa trabalhar o conceito de justiça e misericórdia. O que é justiça e o que é misericórdia? Aonde entra a justiça, aonde entra a misericórdia? E até onde a misericórdia cobre a multidão de pecados? Até onde a misericórdia cobre a justiça? Até onde isso termina? Isso vai ficar para a gente conversar semana que vem. Guilherme, por favor. Não, é o Robredo. É o Robredo. Eu deixo para a próxima semana, já são 9h21. Eu É, prefiro para a próxima semana para a gente não estourar o tempo aqui, Eduardo. Robredo, é com é, você mesmo. Não, mas é coisinha rápida, só porque eu estava acompanhando o raciocínio do Eduardo, né, sobre a questão da culpa e do dolo, né? Eu entendo que o dolo é quando eu tenho conhecimento, né, do Evangelho, quando eu estou ali dentro das premissas do Evangelho, e eu cometo um erro por não saber utilizar certas palavras como se deve fazer ali dos ensinamentos do Cristo. Eu cometi um erro, mas é porque eu não sabia, né, como usar. Agora, o culposo é quando eu tenho conhecimento, eu entendo muito bem o que o evangelho quer dizer, eu cometo os erros porque eu não quis, né? Porque eu não quis, ou porque eu não queria realmente melhorar.
Eu fiz por maldade, por falar, eu não quero melhorar, eu acho que assim tá bom, e eu tento ludibriar Deus nesse sentido. Aí, nesse ponto, é culposo. Eu tô ciente do que eu estou fazendo de errado, mas não quero mudar porque eu me acomodei, né? Ou seja, enterrei meus talentos ali, tá tudo bem, certo? Só isso. Era só para dizer isso mesmo, assim. Exatamente. Exatamente isso. Ou seja, no doloso é quando você tem a intenção, ou seja, egoisticamente reteve para você, de maneira não querendo ajudar ninguém, botou tudo dentro do celeiro, eu só quero ajudar a mim mesmo, não quero ajudar ninguém, ou tive medo e não tive confiança em mim mesmo, enfiei embaixo da terra, não deixei que os recursos circulassem, e lógico, se você tem um recurso e você tem receio de como trabalhar com esse recurso, faça como Jesus ordenou a ele, dê para o banco, né? Que Jesus fala, pô, dá para o banco, que o banco vai emprestar para as outras pessoas, e quando você chegar lá em cima, olha, tudo bem, eu não tive como fazer um trabalho melhor, faltou experiência, mas eu dei para quem tinha experiência e devolvi, era um talento, tem um talento e 10 centavos, foi o que eu consegui com os juros. E ele teria falado, tudo bem, pelo menos você agiu de maneira prudente. Guardem agiu de maneira prudente. Agiu de maneira Exatamente. prudente. E no culposo, foi exatamente a que você colocou. Olha, o sujeito pegou, pediu a parte da herança, pediu seus talentos e foi para a vida sem experiência nenhuma. E a vida lhe ensinou muitas coisas, lhe trouxe muitas experiências. Ele percebeu que ele não tinha condições de pegar aquilo que ele pediu de herança e administrar, mas deram para ele. Ou seja, se você pedir para Deus, olha, eu quero nascer como rico, e tem essa pergunta no livro dos Espíritos, e o que foi dado como resposta? Deus pode permitir que isso ocorra, para que ele possa aprender, para que ele possa agir, ele vai agir de maneira dissoluta, de maneira errada, e com isso ele aprenda. E ele retornando, sem ter um remorso e o arrependimento, ele vai novamente à vida, agora sem os talentos, para ele aprender primeiro a administrar. E depois ele vai pedir a sua parte da herança, para que ele possa usar isso de maneira correta. Então, essa ideia é importante a gente conceituar. Agora, ela se aplica à parábola do administrador infiel? Em parte, sim. Mas existe aqui um outro degrau, que é o degrau que vai justificar por que que ele foi elogiado, que é Eu acho que exatamente o que eu vou trabalhar semana que vem sobre a misericórdia e a justiça. É onde a eu acho gente que vai. agora, Eduardo, eu acho que eu já peguei o porquê que ele foi elogiado. Deixa para a semana que vem, que a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. A ideia é a gente entender como é o uso desses talentos, lembrando que nada nos pertence, tudo é de Deus. Tá? Então, acho que esse ponto já foi bem importante. Nós já estamos um pouco adiantado do horário e eu gosto realmente de cumprir os horários. Eu fiz a abertura dos nossos trabalhos e eu queria pedir se alguém pode fazer para a gente o encerramento dos trabalhos. Eu vou colocar depois no grupo o texto que eu utilizei. E, lógico, o texto tem todas as citações, tem tudo certinho. E aí, depois, quem quiser dar uma olhada nesse texto, para ir no próprio Evangelho, dar mais uma acertada. Tem outras coisas que eu escrevi também, que eu não li aqui, e que as pessoas vão poder ali dar uma olhada e verificar até onde a gente caminhou. Quem pode fazer para nós o encerramento, por favor? E última pergunta, foi útil hoje? Tá de bom tamanho dessa maneira? Puxa, Que eu estou muito trabalhando bom, hoje Eduardo. só sem a Márcia, e ela tinha preparado algumas coisas, então eu acabei tomando tudo. Mas tá dando para entender alguma Está coisa? sendo Dá ótimo, para. Eduardo. Está sendo ótimo, meu amigo. Está sendo ótimo. Está sendo muito proveitoso. Que bom. Gente, quem pode fazer o encerramento? Eu faço, se for o caso, hein? Por favor, Robredo, agradeço. Nós agradecemos a vós, mestre, por essa oportunidade tão maravilhosa da semana, uma terça-feira, em que nós podemos beber do seu Evangelho, esses ensinamentos que nos leva tão profundamente ao vosso encontro, porque nós estamos aqui para aprender e agradecemos a presença dos bons espíritos que assim o faz por nós. Dai-vos, ó Pai, a sua bênção aos irmãos que não puderam comparecer hoje e todos aqueles que estão necessitando do seu amparo, do seu apoio. Agradecemos a vós pela inspiração nos dada,
para que nós podemos compreender um pouco mais do seu Evangelho. E aí nós pedimos, ó Pai, continue conosco, para que nós possamos, em casa, nesse momento, absorver ainda mais esses ensinamentos e fazer com que vos nos ensina, que é dividir os nossos talentos, os nossos conhecimentos, àqueles que ainda não podem absorver. Agradeço a vós por tudo, por este momento, e peço a vós que continue conosco sempre, Senhor. Mas está pressa, nós vamos encerrar os estudos da noite de hoje.